Passada, está bem? Muito bem. A vossa professora já disse, eu chamo-me Carlos Matias, sou cabeça de lista do Bloco de Esquerda. O Círculo de Santarém, não sei se vos falaram nisso, elege 9 dos 230 deputados na Assembleia da República. Já elegeu mais, já elegeu 10, mas nestas eleições nós vamos eleger só 9. E porquê? Pela razão que se calhar vocês já estão a imaginar. É que o Distrito de Santarém tem menos gente, perdeu o peso no país, portanto, e os deputados são, o número de deputados eleitos por cada círculo eleitoral, neste caso pelo Círculo Eleitoral de Santarém, é mais ou menos proporcional à população que existe nesse círculo eleitoral. Daí nós elegermos 9 deputados. E, portanto, cada lista tem 9 candidatos efetivos, correspondente a 9 lugares de deputados, e depois tem alguns candidatos suplentes até o máximo de 5. No caso, no Bloco de Esquerda, nós temos exatamente o máximo e, portanto, eu sou o primeiro de uma lista de 14 pessoas, que é metade homens, metade mulheres, por opção nossa. O mínimo era haver 1/3 de homens ou de mulheres, portanto, não pode ser tudo homens ou tudo mulheres, é aquilo que se chama a lei da paridade. Pronto, é isto, é isso que eu estou. Eu chamo a atenção, e a vossa professora ainda há pouco sublinhou isso e introduziu isso, acho que muito bem, que vocês, além de saírem daqui bons profissionais, com certeza querem ser bons profissionais da área da gestão, penso que é isso, com certeza também querem ser bons cidadãos e boas cidadãs. E, portanto, 3 entre vós já têm 18 anos e já vão ter a responsabilidade de escolher, e os outros, mais um dia, menos um dia, mais um ano, menos um ano, irão também ter essa responsabilidade. E essa é uma responsabilidade a que cada um e cada uma não pode fugir, ou não deve fugir. Pode fugir, evidentemente, pode não ir votar, mas deve votar. Porquê? Porque certamente cada um de vocês, como jovem, como um rapaz, rapariga, tem uma ideia do que é que gostava para o seu país, tem uma ideia do que é que gostava para o seu futuro e, portanto, tem a obrigação, enfim, moral, digamos assim, de escolher alguém que esteja mais próximo daquilo que vocês acham bem para o vosso país. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja preta, branca, amarelo, seja o que for. Mas tem essa obrigação. Ouve-se muitas vezes dizer que os partidos são todos iguais. E isso leva a que as pessoas, ainda há bocado andámos ali a distribuir propaganda e a falar com as pessoas ali no mercado municipal, e várias pessoas nos disseram: eu já não voto porque os partidos são todos iguais. Nós compreendemos que as pessoas pensem isso. É natural, até diria que era natural que as pessoas pensem isso. Porque as pessoas votam num determinado partido na expectativa de que vá cumprir um programa. E depois, quando lá chegam, acabam por não cumprir o programa e acabam por fazer outra coisa qualquer. E as pessoas às tantas desiludem-se. Dizem que não vale a pena, já votei tanta vez, já votei neste, já votei naquele, já votei no outro, e a coisa é sempre a mesma. E, portanto, é natural que as pessoas, é humano, que se cansem e se sintam um pouco frustradas e acabem por, a dada altura, deixar de votar. Mas o que nós dizemos é que isso não é solução nenhuma. É que se não gostamos do partido A e se ele nos enganou, para a próxima votamos no partido B, na expectativa, e tentamos perceber se bate certo aquilo que os partidos dizem com aquilo que os partidos fazem. Porque essa é a prova real, é a prova da vida. Nós dizemos, quando às vezes nos dizem: o que é que eu ganho a votar no Bloco de Esquerda, neste caso concreto? Eu digo: olha o que ganha, olho para aquilo que nós fizemos, os deputados e deputadas do Bloco de Esquerda fizeram durante os 4 anos que lá estiveram, e sabe que nós aquilo que dizemos é aquilo que fazemos. E, portanto, estamos de peito aberto e de cara levantada a enfrentar as pessoas e a mostrar-lhe que aquilo que propomos, aquilo que nos propomos fazer e aquilo que nos propomos bater é aquilo que queremos fazer e que fazemos efetivamente. É essa a diferença. E, portanto, a solução não é as pessoas ficarem em casa ou encolherem os ombros e dizer que não vale a pena. É difícil fazer escolhas, mas a vida não é fácil. E vocês sabem que a vida não vai ser fácil. É preciso trabalhar, é preciso puxar para a cabeça, é preciso estudar, não contem com facilidades. E, sobretudo, não contem com facilidades que vos prometam tudo. Porque a vida não é assim. E, portanto, se escolher um partido para votar é difícil, mas é uma exigência a que nenhum de nós pode fugir, porque quando vocês não decidem, uma vez que sejam eleitores, se não decidirem, alguém vai decidir por vocês. E quando alguém decide por vocês, com certeza, provavelmente não decide a vosso favor
decide a favor de quem escolhe. Há um ditado português, provavelmente vocês conhecem, que diz quem parte e reparte e não guarda a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. Portanto, sejam vocês a escolher a vossa parte, não sejam tolos, não deixem que outros escolham por vocês e, portanto, se tiverem já direito de voto, votem. Se um dia destes, quem não tem direito de voto, tente perceber e informar-se qual é o caminho que isto leva e falar com os vossos professores, com os vossos pais, com as pessoas dos partidos que aqui se proponham vir e falar convosco, para começar a tentar perceber o filme em que estamos todos metidos. E digo-vos já que isto não é um filme bonito. E vocês sabem-no bem. Vocês têm pais, têm avós, os vossos pais provavelmente trabalham, alguns se calhar estão desempregados, vocês têm expectativas de ter emprego, pelos vistos quem sai daqui tem boas perspectivas de ter emprego, mas vocês sabem que muitos amigos vossos, muitos vizinhos, não têm emprego. E que a situação não está boa. Toda a gente sabe que a situação não está boa. Por exemplo, toda a gente sabe que há falta de médicos. As pessoas não têm médico. No distrito de Santarém, o distrito a que vocês pertencem, embora estejam aqui na parte norte do distrito de Santarém, há 80 mil pessoas que ainda não têm um médico de família. Estamos no ano 2015, não estamos no século XIX ou no século XX. E, portanto, essas pessoas têm tanto direito como qualquer de nós a ter um médico de família. E vocês sabem, e se calhar também já ouviram falar, que nos últimos 4 anos, que foram os últimos 4 anos que este governo governou, sabem quantas pessoas saíram do país? Quantos emigraram? Quantas pessoas, muitos deles jovens um pouco mais velhos do que vocês, mas estiveram aqui para o estrangeiro para trabalhar, para ter uma profissão, que é aquilo que vocês querem ter? Têm um número na cabeça. Então eu vou dizer-vos, são 485 mil. Isto quer dizer, feitas as contas assim muito rapidamente, que são cerca de 120 mil por ano, ou sejam 10 mil por mês, ou 5 mil a 15 dias. Façam as contas. Isto é muita gente, ou cerca de 350 por dia. Em cada dia do país saem 350 portugueses e portuguesas que não têm trabalho cá e que são obrigados a ir trabalhar para outros países, para longe das suas famílias, dos seus amigos, do espaço da aldeia onde nasceram, da vila onde nasceram, dos espaços que conhecem e onde certamente gostariam de continuar a viver. Portanto, alguma coisa tem que mudar. E é aí que entram os partidos com as suas propostas. Nós dizemos que o que tem que mudar, e não fazendo o apelo ao voto, mas nós dizemos, em relação a outros partidos, o que tem que mudar é que tem que haver dinheiro para investir nas empresas que criam postos de trabalho. Quando uma empresa em Vilar de Prazeres, ou aqui em Orem, ou seja em Caxarias, vai ao banco, um empresário, e pede dinheiro para criar uma empresa e criar postos de trabalho onde vocês de hoje à amanhã possam trabalhar, muitas vezes levam um rotundo não porque dizem que não há dinheiro. Ou então é em condições absolutamente insuportáveis. E, portanto, nós, Bloco de Esquerda, dizemos que uma parte do crédito dos bancos, os bancos devem ser obrigados a atribuir a que uma parte do seu crédito seja para a produção, precisamente para aquilo que vocês estão aqui a fomentar aqui na Escola Profissional de Orem. O dinheiro que está nos bancos, não pode só servir para que os senhores se governarem muito bem e terem vidas luxuosas, mas tem que servir para criar postos de trabalho. Tem que ir para a economia real, para as fábricas, para as empresas, para o que produz, para a agricultura, para as florestas, para os transportes, para a indústria transformadora. O dinheiro tem que ir para aí. Essa é a nossa opção e nisso diferimos de outros partidos. Também dizemos outra coisa. O país deve dinheiro ao estrangeiro. Já vocês ouviram isso várias vezes. Mas, sobretudo, deve proporcionar um futuro a quem está à procura de um futuro. Porque a principal função dos políticos, qual é a principal função dos políticos? É governar um país de modo a resolver os problemas básicos das pessoas que cá vivem. A razão de ser de um país, o património mais valioso de um país são as pessoas que aqui vivem, são vocês. E é legítimo que vocês queiram ter emprego amanhã e que tenham um salário, tenham um posto de trabalho. E, portanto, nós, Bloco de Esquerda, ao contrário de outros partidos que têm outras opções, achamos que são inadmissíveis as formas de trabalho irregular para onde vocês são empurrados muitas vezes depois de acabarem os cursos. Vocês conhecem certamente jovens que
que andam anos e anos a fio em contratos com recibos verdes. Jovens que vão para falsos estágios, que não são estágios nenhuns, onde trabalham como os outros, mas não ganham como os outros. Jovens que passam anos e anos a fio em contratos, com o devido respeito pela senhora professora, manhosos, que há mil e uma artimanhas de pôr jovens a trabalhar muito e a ganhar pouco. Há empresas que fazem contratos ao mês, e até conheço uma empresa no Distrito de Santarém que faz contratos a prazo ao dia. Ora, isto não é vida para ninguém. E, portanto, nós, Bloco de Esquerda, queremos acabar com isto. E dizemos que a cada posto de trabalho permanente tem que haver um contrato de trabalho permanente. Aquilo que estão a fazer aos jovens não é garantia para que eles possam amanhã ter um futuro, para que tenham comprem uma casa, para que casem, para que tenham filhos, para que possam construir um futuro com alguma estabilidade, sem saber se ao fim do mês têm ordenado ou não têm ordenado, ou se daqui por 2 ou 3 meses, depois de comprarem uma casa, se têm dinheiro para pagar a prestação da casa e não são expulsos. Estas são algumas das nossas propostas. Sabemos que isto é difícil, não temos dúvidas nenhumas que isto é difícil, mas de facto a vida não é fácil, e sabemos que é preciso ir junto dos credores externos, de quem emprestou dinheiro ao país, e dizer: nós não estamos a aguentar. E não podemos tirar mais aos ordenados das pessoas, não podemos tirar mais às reformas dos idosos, não podemos cortar mais nos médicos de família, não podemos cortar mais nas escolas. Ainda há pouco a professora nos dizia, a vossa professora nos dizia que a formação de adultos, dizem: sim senhor, vocês façam formação de adultos, mas não damos para aí dinheiro nenhum. Portanto, isto não é ajudar o país a progredir, porque todos sabem, e vocês que não sabem vão aprender, eu já tenho um poucos mais anos, que depois de sairmos da escola nós temos que continuar a aprender e a fazer formação. Eu tirei um curso, fui trabalhar para uma grande empresa e costumo dizer que aprendi mais depois de acabar o curso do que o que aprendi enquanto estive a estudar e acabei-o. Portanto, apostar na formação dos adultos, apostar na formação permanente, é isso que faz aumentar o conhecimento, a capacidade das pessoas. É isso que faz crescer o país. E, portanto, não pode haver, Sr. Professor, não pode haver. É uma das nossas prioridades do programa, é o ensino de adultos, porque os adultos não podem ser abandonados, porque nós queremos ter um país que evolui e que tenha progresso, como sabemos. Assim como não podem ser abandonados estes jovens e os outros que andam lá fora, no fim de acabar os cursos e serem empurrados para formas de trabalho que são quase semi-esclavagistas. São formas de trabalho inadmissíveis. E, portanto, por nós, Bloco de Esquerda, nós garantimos que isso, aliás, na linha do que temos vindo sistematicamente a propor na Assembleia da República, portanto não é uma coisa nova no nosso programa eleitoral, garantimos que isso vai acabar. Há um posto de trabalho permanente, tem que haver um contrato coletivo, um contrato de trabalho que dê garantias às pessoas, tem que haver um salário digno com que a pessoa possa viver, e tem que haver serviços públicos que os apoiem. Tem que haver médicos, tem que haver escolas, tem que haver transportes públicos, enfim, tem que haver estradas arranjadas, e não na situação em que estão aqui, por exemplo, até na zona de Orem. E tem que haver hospitais acessíveis. Não é sair daqui, o vosso avô ou a vossa avó tem uma doença, ser encaminhado para Abrantes e depois ter alta, ser colocado à porta de um hospital de Abrantes, como já aconteceu, eu conheço casos desses, às 4 da manhã ou às 3 da manhã. Portanto, isto não é nada. As pessoas têm que ter um hospital perto. É um direito humano. Não é nada do outro mundo. Portanto, são estas algumas das nossas ideias. Penso que isto, se calhar, é um bom princípio para a gente conversar. Vocês têm perguntas a fazer? Sim. Não quer falar? Não quer ser uma grande seca? Senão, a partir daqui já era uma grande seca, acho eu. Diz lá. A menina, como é que é o teu nome? Mariana. A Mariana do Rio de Cores. Queria que dissesse mais algumas diferenças entre as vossas ideias políticas e as ideias dos partidos políticos da direita. Muito bem. Se querem juntar mais perguntas, eu faço já tudo de seguido. A Mariana perguntou... Diz lá. Falam em políticas solidárias e não autoritárias. Diz, desculpa. Falam em políticas solidárias e não autoritárias. Também. Muito bem. São essas políticas solidárias? Exatamente. Nós achamos que num país... A diferença é esta. A direita fala no sentido lato da palavra e em oposição à esquerda, no sentido lato da palavra, onde nós nos opomos, nós dizemos que numa sociedade deve haver solidariedade entre todos. Isto é, todos somos responsáveis por todos. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode passar fome. Ninguém pode estar na rua. É obrigação de quem tem ajudar quem não tem. Defendemos uma sociedade solidária. Isto não é um apelo que se faz, porque há muita gente que só é solidária à força.
da lei, entenda-se. E, portanto, o que nós defendemos é que a lei obrigue imponha essa solidariedade. E, portanto, nós dizemos que, por lei, tem que haver um salário mínimo de 600 euros. É o mínimo para que haja dignidade na vida. A direita não diz isto. A direita diz que tem que haver competitividade. Põe a tónica na competitividade e na competição entre todos. E que os mais capazes, os vencedores, ganham muito mais e que os outros fiquem para trás. Portanto, é essa... portanto, o que nós defendemos, nós, esquerda, é que tem que haver responsabilidade de todos por todos. E que isso tem que ser pela via da lei, pela via da lei, tem que haver responsabilidade de todos por todos. Salários dignos, serviços públicos. A direita tem um outro objetivo, a nosso ver, enfim, falo pelo entendimento que eu tenho disso. Porque a direita não está disponível para ir buscar dinheiro aos bolsos das grandes fortunas. Já se viu. Pelo contrário, defende a acumulação de grandes fortunas e convive perfeitamente com a desigualdade social que existe neste país. Vocês já ouviram, ou pelo menos alguns já ouviram, a direita conviveu perfeitamente com os Ricardo Salgados, com os Oliveira e Costas, com os Dias Loureiros, enfim, com alguns deles delinquentes, pode dizer, sem sei da palavra, delinquentes, que se apropriaram de fortunas e fortunas enormes à custa do sacrifício dos portugueses. E a direita convive perfeitamente com isto. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. E, portanto, defendemos uma sociedade em que a democracia não seja um mero ritual em que as pessoas põem uma cruz a ver quem é que depois nos vai ao bolso, mas seja uma democracia que haja efetiva justiça social, em que os direitos das pessoas sejam reconhecidos. Como é que é o teu nome? Romeu. O Romeu levantou aqui uma outra questão que é muito interessante, que é a questão do autoritarismo. É que à medida que as pessoas se começam a perceber que há injustiça social e querem melhores ordenados, fazem greves nas empresas por melhores ordenados, à medida que as populações fazem manifestações por ter mais médicos, à medida que tudo isso, porque as pessoas vão percebendo que a sua vida assim não é vida, e se vão manifestando, vão lutando nas ruas, das mais diversas formas, daquilo que nós chamamos de luta social, para além da luta democrática e dos votos, há a luta social, os sindicatos, que são importantíssimos como organizações de trabalhadores, os movimentos sociais, que procuram lutar por os objetivos mais diversos, os ambientalistas, que procuram preservar o ambiente. À medida que essa luta social se desenvolve e começa a ganhar volume, a direita recorre ao autoritarismo. Faz leis cada vez mais apertadas que dificultam, por exemplo, que se façam greves. Cada vez é mais difícil fazer greves. E cria um clima de medo nas empresas. Um clima de medo, em que a pessoa tem medo de dizer o que é que pensa. Tem medo de chegar ao chefe ou ao patrão e dizer: eu não estou de acordo com isto ou não estou de acordo com aquilo. Tenham a razão, mas é um direito que assiste, de ter uma opinião, de dar uma sugestão, fazer uma crítica. Existe medo. E esse medo esmaga as pessoas e leva-as a aceitar condições muitas vezes desumanas de trabalho. Isto é, para que as pessoas vivam pior e aceitem, este aceitem é com muitas aspas, isto é, se sujeitem a viver pior, a viver em condições mais degradadas do ponto de vista humano. Há situações extremamente degradantes de vida humana neste país. Há 700 mil desempregados que não recebem 1 cêntimo de rendimento. Imaginem como é que estas pessoas vivem. Mas para que aceitem, a direita impõe leis fortemente antidemocráticas e autoritárias para que, em linguagem plebeia, e o Sr. Professor vai-me perdoar, o plebeísmo, não levantem cabeça. E para que estejam calados, para que não falem, para que haja restrições na comunicação social, para que certas coisas não passem, para que haja restrições nas televisões, para que certas coisas não passem nas televisões. E a democracia vai sendo cada vez mais um ritual com pouco sentido, e também por isso muita gente começa a dizer: tanto se me faz como se me fez, são sempre os mesmos, não é? E, portanto, há a exploração económica das pessoas, indo-lhes ao salário, aos seus rendimentos pessoais,
ou indo-lhes àquilo que nós chamamos de salário indireto, que é a pessoa ter direito a um médico de família. Acaba por ser um salário direto, porque se não o tiver tem que ir ao médico a pagar. Portanto, há aqui também um lado económico da questão. Portanto, acabando com indo diretamente aos bolsos das pessoas, através de impostos, IRS, imposto IVA, pesadíssimo, sobre a restauração, por exemplo, através dos impostos, através dos salários, indo às reformas dos vossos avós, por um lado, seja por serviços públicos, por outro, é acompanhada por uma asfixia democrática, por autoritarismo, para que as pessoas não possam esbracejar, não possam libertar-se dessa canga. Por isso, a direita associa muitas vezes à exploração, à sobreexploração económica, o autoritarismo. E ainda associa uma outra coisa, que é o conservadorismo. E o conservadorismo leva a que as pessoas comecem a culpar-se uns aos outros. O conservadorismo, por exemplo, sobre as mulheres. A punição das mulheres por serem mulheres. Têm que ficar em casa a lavar louça e a lavar pratos. Ouviram com certeza o candidato da coligação, o ministro Paulo Portas, em que diz que o papel das mulheres é estarem em casa a gerir a cozinha e pagar as contas ao fim do mês. Nunca vocês teriam uma professora aqui, porque a esta hora a senhora teria que estar em casa a lavar os pratos ou a fazer a refeição para a família. Portanto, isto é conservadorismo. Porquê? Porque é esmagrar uma parte, apontar para o esmagamento de uma parte importante da sociedade, neste caso as mulheres, para explorar ainda mais. Portanto, se juntares a exploração económica, o autoritarismo, o conservadorismo, o virar uns contra os outros, os novos não arranjam emprego porque os velhos têm reformas altas. Os empregados ganham pouco porque estão a pagar os subsídios de desemprego dos desempregados, virar uns contra os outros. É sempre a mesma estratégia. Os imigrantes têm que ser corridos porque andam a roubar os nossos empregos. Sempre a mesma estratégia, voltar uns contra os outros. Sempre dividir para reinar, enquanto por cima as grandes fortunas vão sempre florescendo. Virar os velhos contra os novos, virar os homens contra as mulheres, virar os não ciganos contra os ciganos, virar os que cá estão contra os imigrantes, virar os que cá estão contra os refugiados. Ainda ontem estive numa escola profissional, na escola profissional de Cruz, onde havia um colega vosso que me perguntou por que carga d'água é que os refugiados vêm para cá e têm tudo quanto é bom, e os que cá estão, os sem abrigo, não têm. E eu perguntei-lhe, mas quantos refugiados é que já chegaram? Nenhum. Vejam bem onde isto já chegou, preconceito. É que nenhum refugiado ainda cá chegou. Já está a dizer que os refugiados têm tudo quanto é bom. Isto é o que se chama pré-conceito. Porquê? Antes, porque nem se esquece de chegar a saber. Não chegou ninguém. E vem então apontado para vir 4.500 refugiados, que é aquilo que o país perde em menos de 15 dias. As contas que eu fiz, 485 mil em 4 anos, se vierem 4.500 refugiados para o nosso país, como se diz na gíria, é para a copa de um dente. É a irrelevância disto. Mas o que faz o preconceito de voltar uns contra os outros. Portanto, se quiseres perceber direita, esquerda, é respeito por todos, dignidade, salários dignos, reformas dignas, bolsas, apoiar serviços públicos, escolas, transportes, saúde para todos, não é só para quem pode pagar. Porque vocês certamente ouviram ontem, que era notícia da Antena 1, vocês, se calhar, alguns de vocês ouvem a Antena 1, os seguros de saúde tiveram aumentos brutais. À custa de quê? Que as pessoas começam a pagar para terem um médico que devia ser gratuito, porque as pessoas já pagam impostos, certo? E, portanto, hospitais privados, seguros de saúde, fazem negócio com tudo, fazem negócio com a água, fazem negócio com a saúde, fazem negócio com tudo, o que é estratégico para o país. E, portanto, a esquerda defende vidas dignas, salários dignos, serviços públicos que sirvam para servir as populações, progressismo, rejeitamos o conservadorismo e rejeitamos o autoritarismo, democracia a sério. Democracia a sério. E não uma coisa que tem pouco de democrático, que é aquilo para onde nós, infelizmente, estamos a ir. É esta a diferença. Como é que o Bloco de Esquerda pretende construir novas infraestruturas para melhorar a vida das pessoas, desde dar melhores condições de saúde, sem retirar, como você disse, dos salários, dos impostos e impostos altos e IRS? Como é que o Bloco de Esquerda pretende fazer isso? É uma boa pergunta. Muitas vezes há um... Romeu, não é?
O Romeu perguntou como é que nós pretendemos fazer sem ir ao bolso das pessoas. Essa é a pergunta que muitas vezes nos fazem, que é assim, aliás, até uma acusação que nos fazem, que é assim, vocês prometem tudo a toda a gente. Mas como é que vocês fazem isso? É algum milagre das rosas? Levamos as rosas e dizemos que são pães, ou pães que são rosas. De facto, não é possível dar tudo a toda a gente. Não é possível dar tudo a toda a gente. Há outros partidos que de facto prometem tudo a toda a gente. Enfim, pode ser, por exemplo, o Partido Socialista promete tudo a toda a gente. É capaz de ter o mesmo discurso que eu sobre os salários, sobre as reformas, sobre isso aqui, mas a seguir diz que também vai pagar a dívida ao estrangeiro. Ora, a dívida ao estrangeiro é impagável. E, portanto, é preciso ir aos juros. Vocês sabem quanto é que o país... É só para terem uma ideia, não vamos estar aqui a fixar os números, não vai aparecer seguramente em nenhum teste. Vocês sabem quanto é que o ano passado, 2014, o ano passado, o país gastou em todo o Serviço Nacional de Saúde, todo, juntem, os médicos, os hospitais, os centros de saúde, as ambulâncias, os medicamentos, a investigação, tudo junto. Gastou 8,3 mil milhões de euros. Punha aqui o número se tivesse aqui alguma coisa para escrever. 8,3 mil milhões de euros. Sabem quanto é que o país pagou de juros? Só de juros, não é para amortizar a dívida. Continuamos a dever o mesmo. Mas só de juros. 8,6 mil milhões de euros. Pagámos um Serviço Nacional de Saúde só de juros e continuamos a dever. Isto é insustentável. Quando este governo começou, esta maioria, com a política atual, enfim, que uns gostam, outros não gostam, com todo o respeito, o país devia ao estrangeiro mais ou menos, aquilo que se produz num ano no país. Na verdade, devia um pouquinho menos. Devia 96% do produto interno bruto. 96%. Pronto, vamos dar de barato, arredondar para 100%. Devia, tudo o que se produz no ano era aquilo, no país, era aquilo que se devia ao estrangeiro em 2011. De então para cá, como somos pessoas sérias, temos que pagar o que devemos e então tem que cortar de salários, o que o Romeu falou, cortar de reforma. Temos feito sacrifícios para pagar a dívida. Feito sacrifícios. O país, toda a gente sabe que o povo português tem feito sacrifícios. Era legítimo esperar que hoje estivéssemos melhor. Pois em 2011 devíamos um ano de produção do país. Em 2015 já não chega um ano de produção do país. Devemos 130% do produto interno bruto. Ainda devemos mais do princípio. Isto é, tivemos a alimentar um poço sem fundo. E continuamos a alimentar um poço sem fundo. Isto é, estávamos em 96, pagámos, tirou-se tudo, sobre taxas de IRS, cortes nos vencimentos, cortou-se o 13º mês, cortou-se o subsídio de Natal, pôs-se os transportes mais caros. Porquê? Porque é preciso pagar a dívida. Chega-se ao fim. A dívida ainda cresce 30%. Isto tem alguma lógica? Este é o caminho que isto leva a algum lado? Todos percebemos, não é preciso ser muito esperto para perceber que isto não leva a lado nenhum e que não vamos para lado nenhum. Hoje vocês, é o grande debate que está aí na campanha eleitoral, que era assim, este ano o déficit, portanto a diferença entre o deve e o haver não vai ultrapassar os 3%. Temos que fazer tudo para cumprir os 3%. Segundo parece, os 3% até foram uns funcionários que escreveram numa folha de papel na ponta, lembraram-se que a história dos 3% que falam do déficit parece que é bastante curiosa. Vinha ontem no jornal e estou a vendê-la como a comprei. Portanto, um político responsável na altura disse aos funcionários: vocês arranjem um número, tem que haver uma meta qualquer. E até hoje na ponta de um papel escreveram 3%. É daí que vem os 3%, que é agora a vaca sagrada. O país não pode dever mais de 3%. Era 3%. Depois disto tudo, soube-se ontem, depois destes sacrifícios todos, não vamos ver 3, vamos ver 7,2. Ora, em 2011, porque o déficit foi acima dos 7%, é que veio a Troika. Isto é, a desgraça continua igual. Então, mas isto é caminho para alguém. Toda a gente percebe, lá na vossa casa, qualquer negócio percebe, tem que dar uma volta à vida. Porque aquilo está-se a afundar, dia a dia. E cada dia que passa se afunda mais. E, portanto, nós dizemos, respondendo ao Romeu, é dizer assim: a dívida externa tem que fazer-se à dívida externa portuguesa aquilo que se fizeram à Alemanha, às dívidas de guerra da Alemanha.
Vocês são muito novos, talvez não conheçam muito bem a história, embora ela seja recente. Entre 39 e 45 houve a Segunda Guerra Mundial, que envolveu a Alemanha e diversos países. E por conta de dívidas de guerra, a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha e o Japão, os chamados países do eixo, perderam a guerra e foram obrigados a dar indenizações aos países atingidos pela guerra. Portugal também recebeu uma coisa ou outra. Enfim, umas máquinas velhas e tal. E portanto, a Alemanha ficou com uma dívida de guerra enorme. E a Alemanha não levantava a cabeça com aquela dívida. Então, em 1953, foram perdoados 2/3 da dívida da Alemanha. Perdoados, cortados. Pronto, vocês deixam de esqueçam. Cortaram. E agora só vão pagar, daqui para a frente, só vão pagar aquilo que puderem pagar. Se a economia correr muito bem, vocês pagam mais. Se a economia correr muito mal, vocês vão pagar menos. É exatamente isso que nós dizemos sobre Portugal. Nós também não podemos pagar isto. Há uma parte da dívida que tem que ser, esqueçam. Porque nós não podemos pagar. Porque isto, depois não pode haver investimento. Isto não é investimento, isto também não é para ninguém. Isto é como alguém que tem uma loja aberta, tem um devedor que não lhe consegue pagar, é melhor recuperar algum que perder todo. E, portanto, o que nós dizemos é que parte da dívida tem que ser cortada. Antes de mais, uma parte ainda está para saber se a gente a deve. Porque se vocês forem ao restaurante aqui em frente e se vos apresentarem uma conta muito elevada, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Vão olhar para as parcelas, ver se devem aquilo ou não. Se o homem não está lá a pedir manteigas que vocês não comeram. E, portanto, quando um do estrangeiro nos apresentam a dívida, a primeira coisa a fazer é ir lá ver as parcelazinhas todas, se de facto a gente deve aquilo ou não. E, curiosamente, nunca ninguém fez isso. O que é uma coisa espantosa, não é? Tanto uma dívida tão grande e nunca ninguém foi verificar as parcelazinhas, uma por uma. Ver se de facto a gente deve. Depois daquilo que a gente deve, efetivamente, se de facto dever, a gente há uma parte que tem que se cortar. Que é para dividirmos isto por quem deve e quem recebe. E depois tem que ser juros mais baixos e prazos mais dilatados. Para quê? Romeu, para libertar dinheiro para pagar salários, para libertar dinheiro para fazer formação de adultos, para libertar dinheiro para arranjar as estradas aqui que estão uma desgraça, para arranjar dinheiro para arranjar médicos para o Serviço Nacional de Saúde, para pagar reformas dignas às pessoas. Há pessoas a receber 200 euros de reforma. Eu vou dizer, enfim, eu estive no lar ferroviário no entroncamento, há uma senhora que tem 200 euros de reforma, está na iminência de ser colocada na rua porque não pode pagar a mensalidade no lar. Isto é maneira de tratar alguém? Aquela senhora não pode. Diz o Romeu muito bem. Onde é que vocês vão buscar o dinheiro? Já te disse, Romeu. Vamos buscar dinheiro ao serviço da dívida, reestruturar a dívida, porque há ali muito dinheiro, primeiro, que nós não devemos, e depois não podemos pagar aquilo. E, portanto, é preciso, para levantar o país e pagarmos alguma coisa, tem que se ir buscar dinheiro à dívida. E depois, às grandes fortunas. Pagar serviços de luxo. Como é que se compreende, por exemplo, não sei, há aqui alguém que toca uma banda? Uma filarmónica? Não, ninguém. Mas há muita gente nova que tem filarmónicas. Como? Ano passado estava com orquestra. Muito bem. Como é que é o teu nome? Marisa. Patrícia. A Patrícia tocava numa orquestra. A Patrícia não tem ar de ser filha do Ricardo Salgado, assim, opulenta e ter uma fortuna. Bem, mas a Patrícia e os amigos da Patrícia, se quisessem comprar um instrumento para tocar na orquestra dela, enfim, para se divertir, para terem acesso à cultura, para se cultivarem. Porque a música também é um fator de cultura. E até é estimulante para o intelecto. Há quem diga que quem gosta de música clássica aprende melhor matemática. Dizem que quem gosta de Mozart aprende mais matemática. Quem tiver dificuldade com a matemática, ouça muito Mozart, segundo dizem. Porquê? Porque isto faz sentido, devo dizer-vos, e faz sentido. Porque a música do Mozart, que eu gosto muito, diga-se passagem, é verdade, gosto muito do Mozart. Tem estruturas muito complexas e, portanto, quem procurar seguir consegue ter uma capacidade de abstração que depois ajuda na matemática. É natural que isso aconteça. Mas a Patrícia, se comprar um instrumento, paga de IVA 23%. IVA normal. É exatamente o que paga um tipo que tenha montanhas de dinheiro e vai comprar um Ferrari. É justo. Não é justo, não. Portanto, IVA mais pesado para os bens de luxo, impostos mais pesados para os bens de luxo, impostos mais pesados sobre as grandes fortunas, impostos mais leves sobre instrumentos musicais, pautas, artigos de desporto, porque o desporto, além do mais, é uma condição para a saúde.
A saúde não é só o negócio das farmacêuticas. Tem que se apostar na prevenção. A pessoa não chega a estar doente. E, portanto, tudo o que tenha a ver com o desporto, artigos de prática desportiva, cultura, tem que ter um IVA mais baixo, onde sobrecarregando o IVA e o IRS e os impostos a quem tem grandes fortunas, porque há grandes fortunas que são isentas de imposto. Outra coisa, Romeu, onde é que tu moras? É aqui perto. Hã? Alveiares. Alveijar. Fica entre Jota e Mior, não é? Na terra dele, pronto. Ficamos assim. Os pais do Romeu, pagam todos os anos um imposto à Câmara, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI. Se calhar muitos de vocês já ouviram falar no IMI, por más razões, porque toda a gente se queixa. Quando o IMI é muito grande, é pago em 2 prestações por ano. Quando o IMI é mesmo muito grande, acima de 500 euros, é pago em 3 prestações. Mas é sempre uma desagradável notícia quando lá à vossa casa, de certeza aos vossos pais, se calhar já lhes ouviram uns palavrões que vocês não gostavam de ouvir, quando os vossos pais abriram a carta e viram que tinham que pagar o IMI. Toda a gente paga IMI e é muito bom que pague, porque é a partir do Imposto Municipal sobre Imóveis que a Câmara Municipal de Orem tem algum dinheiro para reparar estradas, para a cultura, enfim, para as atividades que uma Câmara Municipal tem que garantir. E, portanto, é justo que as pessoas paguem IMI. Agora, é justo que os vossos pais, os vossos avós, quem tem uma casinha pequenina, pague o IMI que tem que pagar, e os clubes de futebol profissional que negociam contratos de milhões estejam isentos de IMI. É justo que um Benfica, um Sporting, um Porto, um clube desse tipo, que é um negócio, até para alguns um negócio da China, que pagam centenas de milhões e que estão isentos de pagar IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis. É justo que isso aconteça. Ou que o serviço... Porque o IMI é para que a Câmara tenha dinheiro para reparar a calçada. As calçadas, para arranjar os passeios, para fazer a limpeza. Então é justo, por exemplo, o Serviço de Finanças, que tem lá 10 ou 15 pessoas a trabalhar, também sujam, também degradam a calçada, que os organismos do Estado não paguem à Câmara Municipal IMI também. Também deviam pagar. Também cá estão a sujar, a degradar o espaço público, tal como os outros. Portanto, partidos políticos não pagarem IMI. Mas por carga d'água é que os partidos políticos não hão de pagar IMI? Porquê é que a sede do Bloco de Esquerda não há de pagar IMI? Ou porquê é que a sede do PSD não há de pagar IMI? Porquê? Não faz sentido. Partidos, igrejas, clubes de futebol. Se os vossos pais pagam, então toda a gente paga. Ou há igualdade, ou pagam todos. Não é, Romeu? É justo que assim seja. E, portanto, tem que se buscar dinheiro onde o há. Porque se os teus pais, ou os teus avós, ou alguém daqui, não pagar o IMI, às tantas as finanças penhoram na casa ou vão lá buscar a televisão. Ou se ficarem a dever 10 cêntimos. Não é isso que acontece? Se ficarem a dever 10 cêntimos, mandam-lhe uma carta para casa e aparece lá buscar levar-lhe a televisão debaixo do braço. Então como é que pode haver gente que faz negócios de milhões, tem tanto dinheiro e não paga esse imposto? Tem que pagar. Agora, a habitação das pessoas, se calhar, está a pagar demais. E, portanto, nós defendemos, o que o Bloco de Esquerda defende é que no Imposto Municipal sobre Imóveis das casas onde as pessoas vivem permanentemente, não estou a falar de segundas ou terceiras habitações, mas as casas deviam pagar menos Imposto Municipal sobre Imóveis, pondo os outros a pagar. Pronto. Mais questões? Diz lá, como é que é o teu nome? Igor. Muito bem. As eleições, a Casa Vitória da Esquerda, ou seja, também tem que ligar-se com o PS, por exemplo. Com o? Com o PS. Com o Partido Socialista? Não há coligações depois das eleições, há coligações antes. Eu penso que o que queres dizer é a gente aliar-se ao Partido Socialista. É esse o sentido da tua pergunta, se bem eu entendo. Nós votaremos a favor de todas as medidas que sejam a favor de quem trabalha e a favor dos trabalhadores. Se o Partido Socialista apresentar medidas a favor de quem trabalha, a favor dos serviços públicos, enfim, tudo aquilo que eu estive a dizer, não vou estar a repetir, nós votaremos a favor. Não temos nenhum preconceito em votar propostas do Partido Socialista que sejam boas. Agora, não nos venham com propostas más, porque isso a gente para esse peditório a gente não dá. Não nos venham dizer uma coisa e fazer outra.
Porque eu não me esqueço, por exemplo, que o Partido Socialista, e o candidato, não sei se o senhor já cá esteve, acho que já cá esteve, não sei, que o candidato do Partido Socialista, o atual candidato do Partido Socialista para Santarém, o Dr. Vieira da Silva, foi uma das pessoas que fez um código de trabalho que mais degradou a vida dos trabalhadores. Para aí nós não apoiamos. Portanto, vamos ver, caso a caso, o que é que nos propõem. Se as medidas forem positivas do nosso ponto de vista, nós com certeza não faltaremos com o nosso voto. Se, infelizmente, forem como muitas vezes o Partido Socialista faz, que é dizer uma coisa prometer uma coisa enquanto cá está, e depois quando lá está faz o mesmo que os outros, aí nós não votaremos a favor, votaremos contra. Depende. Não sei, está tudo tão calado. Se calhar foi uma grande seca. Não, foi muito esclarecedor. Foi? Muito esclarecedor. E deu precisamente, porque eu vi algo já assinar, as comparações, portanto, eu penso que se fez claro na cabeça deles a distinção entre dois polos opostos da nossa política portuguesa. E isso apraz-me bastante verificar, porque sei que ficam cidadãos mais esclarecidos. Espero bem que sim. E depois os sites, não é? Dos próprios partidos. Claro. Os sites. Tem muito material. Há para ir. Claro. Nós temos um site que é o como é que é? BE Santarém 2015. Tudo pegado. Se quiserem lá espreitar, .com. Vou dizer bem, não estou Paulo. bsantarém2015.com. Está lá o programa, estão lá os candidatos, está lá mais informações que vocês quiserem ver, como que com certeza irão espreitar os sítios dos outros partidos, e acho que fazem muito bem. Como? E o esquerda.net, que é um site noticioso, é um site mais de notícias, que existe sempre, fora até de campanha eleitoral, que é alimentado por pessoas do Bloco de Esquerda, que é um site com muitas notícias e com aquilo que nós chamamos de informação alternativa, isto é, o esquerda.net dá a informação que os outros não dão. Pelas razões que eu já expliquei ao Romeu, não gostam de dar. Só gostam de dar as boas notícias. E é preciso dar todas as notícias, para que as pessoas estejam mais esclarecidas. E tentar perceber, porque isto anda tudo ligado. É difícil, mas a vida é assim. Costuma-se dizer, quem quer festa, sua-lhe a testa. E a vossa testa tem que suar muito. Mas é assim, para termos uma vida melhor e lutar por ela. Se não lutarmos por ela, ninguém vai fazer por vocês. Tem que vocês lutar por ela. Muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Espero que tenham então ficado mais esclarecidos. Falaremos depois posteriormente, até com algumas dúvidas que vão surgir a partir daí, e que se eu não souber, nós vamos aos sites e verificaremos. Está bem? Portanto, agora continuam.